Fala galera, Santurema aqui voltando com um novo vídeo tutorial. Dessa vez aí muita gente já chegou em mim aí nos comentários do YouTube, através de coaching, que eu tento explicar e as pessoas não conseguem entender. Então eu resolvi fazer um vídeo tutorial um pouco diferente. Para quem conhece aí, eu espero que possa agregar alguma coisa. Para quem não conhece, vai ser um vídeo bem bacana. Esse vídeo eu vou falar sobre as gemas e grinds. Então aqui, por exemplo, uma gema desse formato aí de 5 pontas. Acho que são 5 ali. E as greens aqui, uma pedrinha lascada. E eu vou mostrar um pouquinho como funciona, o que são, quanto pode melhorar, para que serve, como usar. Então, algumas coisas aí que... Essa atualização das gemas e greens começou o ano passado, quando saiu a raid. Para quem não sabe, você pode pegar essas pedrinhas aqui de todos tipos em raid. Antigamente só podia pegar dos tipos que caíam em dungeon, mas aí quando eles liberaram as novas pedras começou a cair em raid, o que é um saco, porque a gente vai em raid e normalmente a gente não quer nada dessas pedrinhas novas. Alguns curtem as fights, outros curtem a enchance, mas eu mesmo não curto nenhuma dessas novas aí. Em outras palavras, a gente faz raid para metade das vezes a gente pegar uma coisa que a gente tem meio como inútil. Mas como a gente pode utilizar essas pedras e o que vale a pena pegar, o que não vale, como funciona uma runa. Tem muita gente, por exemplo, que pensa, quando fala a primeira vez aí de greens e gemas, que a gente pode pegar uma runa com 10 de speed, por exemplo, colocar uma pedrinha lá que sobe 4 de speed. Aí se aparece uma outra, coloca e sobe mais 3. Então ela primeiro vai para 14 e depois vai para 17. Não, isso não funciona assim. Vou explicar calmamente, vou mostrar alguns exemplos aí. Espero que todo mundo entenda. No final, quem não entender alguma coisa, pode colocar nos comentários aí. E eu espero que isso possa ajudar mesmo a galera. Vou pegar aqui um exemplo de uma runa. Não devo ter grinds aqui nela, mas o que são as grinds? Tudo que você vê laranjinha aqui nos atributos da runa, significa que ela já foi grindada. O que significa ser grindada? Significa acresceu valor à runa. E quando tem essa rotaçãozinha aqui do lado, como se fosse aí uma setinha de ida e de volta meio redonda, significa que a gente gemou aquele sub. Isso é, a gente trocou aquele sub por algum outro status. Pode ter sido até pelo mesmo status, mas quando a gente muda, fica fixo e só pode fazer uma vez. Mas calma aí. Como assim você vai gemar, vai trocar um status e pode fazer só uma vez? Você não pode depois gemar novamente ou trocar de algum outro. Então vou colocar aqui um exemplo bem básico dessa runa aqui. Se eu, por exemplo, aqui, ó, uma runa de HP, ela tá com ataque por cento, velocidade, res e defesa. Eu falo, nossa, eu acho que seria legal eu trocar aquela resistência ali por uma taxa. Eu posso fazer? Não, não posso fazer, porque já foi gemado uma vez. Depois que é gemado uma vez um status, você só pode gemar aquele mesmo status. Mas vamos voltar desde o início. O que é gema e o que é grind? Gema, como eu estava falando no início, são todas essas pedrinhas que caem em raid de 5 pontas, ou acho que são 5 pontas ali, 3, 6, 6 pontas, podemos dizer, sei lá. Todas essas pedrinhas aqui, está escrito gema nelas, e cada uma delas tem um atributo. Então são essas 6 aqui, por exemplo, que eu tenho Variant. E Grind são todas essas outras. As gemas servem para a gente trocar atributos num sub de runa. Como assim? Essa runa aqui, por exemplo, ela tem o main, o status principal, que no caso é HP% mais 63, tem o sub secundário, que é precisão de 7%, e tem 4 subs. No sub secundário a gente não pode fazer nada, não pode mudar, não pode quebrar, inclusive com a pedra de avaliação também não muda o sub secundário. Agora, cada um daqueles 4 subs, a gente tem a opção de utilizar uma pedrinha dessa para modificar. Então ali, por exemplo, não tem nenhuma setinha ida e voltando. Então eu ainda não usei nenhuma gema.
Então, por exemplo, se eu vim aqui e pegar uma gema, como por exemplo essa daqui, eu poderia escolher aqui um atributo, no caso, por exemplo, defesa, e poderia trocar aquele atributo pela pedrinha que eu estou marcando. No caso, eu trocaria aquele atributo por... No local de defesa 15 iria aparecer resistência, um valor entre 6 ou 9. Pode aparecer resistência 6, 7, 8 ou 9. Por sorte isso. Após trocar, eu não tenho como voltar ao que era antigamente, então tem que pensar bem na hora que vai trocar. Outra coisa, quando você troca pela gema, se eu trocar, por exemplo, aqui, essa defesa para aquela resistência, eu não posso vir no segundo atributo e trocar para alguma outra. Se eu pegar, por exemplo, uma outra pedra aqui de, sei lá, taxa. Eu não posso vir aqui de damage, por exemplo, crítico damage. Eu não posso vir aqui e trocar essa taxa por crítico damage, porque eu só posso trocar em um dos 4 subs da runa. Depois que eu troco nesse sub, por exemplo, eu vim aqui e aparece resistência 7. Eu posso pegar uma outra gema e colocar aqui nessa mesma posição novamente. Então, no local de resistência 7, poderia aparecer um outro sub, por exemplo, um crítico damage ou um HP flat, qualquer coisa. Algumas regras importantes. Eu não posso colocar um sub que já exista na runa. Então, por exemplo, essa runa já tem HP por cento, precisão, velocidade, taxa e ataque por cento. Eu posso colocar ali resistência, posso colocar ali HP flat, posso colocar defesa flat, mas eu não posso colocar nenhum desses. Então isso daí é bem importante. E outra pergunta importante. Eu tenho uma runa que tem def%. Eu posso colocar uma gema de def% ali? Pode. Vamos pegar aqui um exemplo, uma runa ruim, por exemplo. Sei lá. Essa runa aqui. Não sei se eu vou ter. Essa runa aqui é uma runa de... Não tem nada laranja e nem a setinha de volta. Então significa que essa runa não tem nenhuma grind e nenhuma gema. Eu poderia trocar, por exemplo, aquele ataque flat. No caso, essa daqui não foi um bom exemplo porque eu não tenho muitas. Aqui. Eu poderia trocar, por exemplo, essa taxa crítica por um ataque, porque não tem nenhum ataque nessa runa ainda. Se eu trocar ali pelo ataque, vai poder aparecer um ataque entre 9 e 13 no lugar. E futuramente, se eu quiser, eu posso colocar essa outra pedra aqui no mesmo lugar. Então eu poderia pegar o local que foi gemado, eu posso gemar com outro valor que não tenha na runa. Ou eu também posso gemar do mesmo valor, que nem um exemplo. Se eu colocar ali e ele pegar, por exemplo, 8% de ataque. Aí você fala, eu tenho outra gema que ela daria de 9 a 13. Eu vou colocar naquela posição. Pode colocar e nesse meu exemplo, com certeza a outra gema vai dar um valor melhor e com isso vai ficar esse valor melhor. Sobre isso, se por exemplo eu uso primeiro essa gema na runa, nesse sub, sei lá, um sub de res aqui, e eu pego aqui 10% de ataque. Depois eu tenho outra gema laranja, melhor, que pode pegar 13 ou pode pegar 9. Pela aleatoriedade, pode pegar qualquer um desses valores. Se pegar 9, mas ela já tinha 10, ele sempre considera o valor mais alto que tinha, ou que vai ter. Então, no caso, entre 9 e 10, 10 é o mais alto, ele vai manter o 10. Se ele pegasse 12, entre 12 e 10, ele ia manter o 12, porque o 12 é o mais alto. Então, essa daí é a regra básica de gema. Você pode colocar uma gema por runa, quer dizer, uma posição de sub da runa, você pode utilizar gema. Você pode utilizar quantas gemas você quiser até ter o valor mais alto daquela gema. Enquanto tiver a opção de ter um valor mais alto, você vai poder colocar uma e ter a sorte de ter a chance de aparecer o mais alto. Ou você pode colocar de algum outro sub na mesma e na hora ele já vai trocar pelo que aparecer. Como eu falei aqui nos exemplos, primeiro eu posso colocar ataque e depois colocar def na mesma posição, se no futuro. Então gema é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque você fala, hoje eu acho que essa resistência não é legal, vou colocar def.
Só que no futuro fala, nossa, essa runa aqui ia ficar bem legal usar um mob que precisa de resistência. O que eu faço? Você pode pegar uma outra gema de resistência e colocar no lugar, ou então você não vai poder utilizar aquela gema, você não vai poder utilizar aquela runa pro mob porque você está querendo resistência. Aí você fala, ah, mas eu fiz uma runa aqui para nuker de baseado em HP e agora eu quero mudar para baseado em ataque. Sim, se você coloca uma gema de HP onde não tinha HP e depois você quer mudar para uma gema de ataque, você pode. Então, é basicamente isso aí, gema. Falei um pouco assim complexo talvez, espero que todo mundo possa ter entendido, mas qualquer dúvida, coloque nos comentários, eu vou ter uma maior paciência e calma para explicar detalhadamente. Ampliar. Ampliar são as grinds. Você tem exatamente o que está falando ali, você tem a opção de ampliar o valor. Como por exemplo aqui, eu tenho aqui uma sub, também funciona igualzinho a gema, só para subatributos, só para os 4 de cada runa, só que diferentemente das gemas, você pode usar nos 4. Então, por exemplo, se eu tiver 4 atributos que existam gemas, que existam grinds para poder subir, eu vou poder. Então aqui, por exemplo, velocidade e HP existem grinds, e se eu conseguir pegar elas, eu consigo subir esses valores. Taxa de resistência já não tem. Para ficar fácil, gemas existem de todos os tipos. Então, HP por cento ou flat, ataque por cento ou flat, def por cento ou flat, velocidade, taxa, dano, res e precisão. Grinds, que são as pedras para aumentar o valor, só existe dessa parte superior, então de HP e HP por cento, ataque, ataque por cento, def, def por cento e velocidade. Então, aí como eu estava fazendo aqui um exemplo, aqui, eu posso aí pegar então, essa runa por exemplo, ela tem 3 atributos que dá para melhorar com grind, velocidade, HP por cento e def. Cada um desses atributos, se eu tiver as pedrinhas necessárias, eu posso ir lá e colocar aqui. O valor não é muito barato. Por exemplo, se eu for utilizar aqui uma grind roxa, eu vou gastar 50k. Tem gemas que você gasta até mais que 200k aí para modificar um atributo. Funciona aqui também a mesma parte que gema. Como assim? Na parte de quanto vai subir. Se você utiliza aqui uma vez, ela pode dar ali de mais 3 até mais 4. Então essa runa que tinha 3 pode virar de até 6 ou 7. Se virar 6 e eu quiser utilizar outra pedrinha que eu tenho outra aqui, ela pode mudar para 7 ou continuar 6. O mais importante aqui é que ela nunca reduz o valor. Então se você tem um valor que subiu para 12, por exemplo, ela nunca pode reduzir para 11. Sempre se você colocar e der um valor maior, vai considerar o valor maior. Se der um valor menor, considera que já tinha. Isso daqui para todos os subatributos da runa. Que mais aqui que é importante? Eu falei sobre os tipos de grinds, o tipo de gema. No caso, as duas só podem subir o valor máximo que der entre o que tinha e o que vai ter. Outra coisa aqui interessante sobre isso. Qual a diferença das cores? Simplesmente aí é como tudo no jogo. A laranja sempre tem os melhores valores, a roxa o segundo melhor, depois vem azul, verde e branca. A partir de raid 4, você só vai cair azul para cima, não cai verde. Então eu recomendo todo mundo que já consiga fazer raid 4 ficar lá um bom tempo tentando já pegar as pedrinhas. Como eu falei, a partir de azul já compensa muito você guardar. Então ali no raid 4 só vai cair muito azul e muito roxa. Laranja e raid 4 já cai pouco, mas raid 5 também cai pouco, só que se comparar raid 4 com raid 5, cai pouco a menos. Só que a diferença não é tão grande. Outros youtubers aí fizeram vídeos mostrando uma comparação de, sei lá, 200 vezes em raid 4 e 200 vezes em raid 5. O drop de raid 5 é melhor, mas não é tão melhor. Ele é parcialmente melhor aí. Claro que se você tiver um time que faz safe e rápido, raid 5, recomendo raid 5.
Mas a partir do momento que já consigam fazer a raid 4, vale muito a pena. E por que que vale tanto a pena assim essas grinds e essas gemas? Vamos lá falar, você tem aqui uma runinha, sei lá. Você tem essa runa aqui ela é uma runa Legend no início, por exemplo. E ela tá ali no mais 9, tem 6% de res, 14 de def, 45 de ataque flat e 6% de taxa. O que eu poderia fazer com essa runa? Eu poderia... Primeiramente eu tenho que escolher as melhores runas para utilizar as greens de gemas. Mas por exemplo, você fala, eu acho que essa runa aqui vai continuar com atributos de def e eu posso subir ali de 14 para 21. Então aqui ele vai ganhar 50% a mais só com uma pedrinha roxa. Que é muita coisa, é como se fosse um outro up. É como se essa runa ela viesse com esses atributos, você subisse até mais 12 e você subisse mais uma vez um atributo. Então cada pedrinha é como se fosse mais um up. Porque, por exemplo, o máximo de uma runa 6 estrelas subir por nível de def é 8%. Uma pedrinha vai subir 7, é como se subisse um outro nível a mais. E aí, o mesmo seria se, por exemplo, tivesse aqui um ataque, toda pedrinha roxa ali dá de 4 a 7, eu falo entre ataque por cento, def por cento e HP por cento. Vou mostrar aqui algumas roxas. Então, por exemplo, aqui HP por cento de 4 a 7, def por cento de 4 a 7. Aqui eu não vou ter nenhuma de ataque por cento, mas também é de 4 a 7. Velocidade roxa dá de 3 a 4. E os HP flat... Cadê um HP flat aqui? Que a HP flat roxa dá de 230 a 450. As pessoas falam, não vou guardar nenhuma pedra flat. Vale a pena aí, ó. Você ganha 450 a mais. É como se fosse 4% ou 5% a mais de HP. Só com uma pedrinha dessa. Então é muita coisa. Eu estou considerando só roxo até o momento. Por exemplo, se você considerar as laranjas, de up dá de 5 a 10%, tanto de HP, def ou ataque por cento. Ataque flat aqui, uma laranja dá 18 a 30, que é pouquinho, mas também faz uma diferença. Alguma outra que eu tenho aqui. Aqui HP flat, laranja dá 550 no máximo, no mínimo 430. A ideia aqui das greens é você tentar pegar um monte, colocar nas suas principais runas dos principais mobs e com o tempo continuar pegando sempre para tentar chegar no ponto máximo. Só o ponto máximo é o up máximo que uma laranja pode dar. Claro, a laranja é muito difícil cair, então você chegando no ponto máximo que uma roxa pode estar, já está ótimo. Então, por exemplo, a maior parte das runas aí dos tops estão tudo com mais 7% de HP, mais 7% de ataque, mais 7% de def por cento, se existe isso daí, esses subatributos na runa. De speed, quase todas são mais 4 ou mais 5, que são das greens laranjas. Claro que tem muitos aí que já estão com... Aí você fala, uma runa, por exemplo, ela não tem ataque. Sei lá, você vai fazer seu Lucian. Seu Lucian, todos os subs dela não tem ataque. Então você pode colocar ataque em todos os subs. Claro, se não tiver no main atributo e nem em qualquer outro sub. E cada um que você colocar com essa pedrinha aqui de sub, você pode ganhar, por exemplo, de 9 a 13. E depois você pode acrescentar de 5 a 10. Então, no máximo, uma runa que não tem um atributo como HP por cento, ataque por cento e def por cento, pode pegar 13, com 10 pode pegar 23% utilizando uma gema e uma grind legend. Então é bem bacana aí. Tem aqui alguns exemplos. Eu comentei ali, por exemplo, de ataque por cento, mas vale para qualquer coisa, como por exemplo essa minha runa. Essa runa era uma runa ruim demais. No local ali de Vel, ela tinha HP flat, eu acho que... Não era HP flat, era def flat, eu acho. Tinha muito pouco assim, e aí eu peguei e troquei aquele def flat usando uma gema por velocidade. Com a gema de velocidade eu acho que eu consegui pegar
10 de speed, que é o máximo. E aí, utilizando uma pedrinha, subiu 4, que foi uma pedra roxa, e foi para 14. Essa runa que não tinha speed, dá para pegar 15. Então pensa que todas as suas runas sem speed, vocês podem pegar 15 de sub. Claro que é uma coisa muito difícil conseguir pegar uma grind, uma gema e subir ao máximo. Mas todas têm essa oportunidade. Esse ataque também, ele era 12. Eu consegui também subir com a Legend Grind mais 10%. Então essa runa era uma runa que tinha um sub ele muito ruim, que eu não me lembro qual era. Tinha 12% de ataque, 16% de dano crítico, que é bacana. E o dano crítico não dá pra melhorar com grind. Não vale a pena ali eu trocar. E além disso, naquela runa eu já troquei a velocidade, então não poderia trocar nenhum outro sub. Aquele HP eu acho que só subi com roxa. Era 7%, coloquei uma roxinha, foi para 14%. Então, aí é um bom exemplo de uma runa que era bem ruim no início. Eu investi nela porque eu tenho problemas com runas na posição 5 Violent. E aí eu consegui transformar essa runa numa runa muito boa ao meu ponto de vista. Inclusive, em relação a runa ser muito boa, quem puder aí depois assista o meu vídeo cálculo de eficiência das runas, ou meio que o cálculo da perfeição de Santo Demon, que simplesmente eu mostro aí como que você pode escolher se uma runa é melhor do que a outra utilizando os subs, é mais ou menos a soma dos subs, e considerando o ganho com grind e gema. Então é bem bacana, que eu falei, essa runa aí ela tinha um peso bem baixo. Depois de utilizar as grinds certas e uma gema ali de speed, ela subiu bem no peso, deve ter subido ali uns 20 de peso. Se você olhar aqui, quase todas as minhas runas, eu já usei ali uma gema em alguma posição. Então, por exemplo, aqui no meu tel, todas as runas ali, essa runa eu troquei por damage, pegou 9. Essa runa eu devo ter trocado por ataque, deve ter pego 7. E eu usei uma grind de mais 7, foi para 14. Essa que eu falei, eu tinha utilizado uma gema de speed, que era 10. Depois eu usei uma grind, foi para 14. Essa daqui eu devo ter utilizado uma gema que deve ter dado 11 de HP. E aí pegou mais 7, foi para 18. Até interessante sobre isso, você consegue pegar 18%, como eu falei, de todos os de HP por cento, def por cento, ataque por cento, em todas as runas que não tem isso, só utilizando roxa. Então, por exemplo, uma roxa que deu 11% de HP, e depois eu utilizei uma roxa que deu mais 7% de HP grind. Vai para 18. Essa daqui eu troquei por dano, não pegou tanto, ó, poderia ter pego até 9, aqui pegou 5. Eu devo ter utilizado uma gema pior. Se eu conseguir uma gema melhor de dano, eu poderia vir aqui e trocar. Inclusive, não tem aqui uma gema melhor de damage, não tem na verdade nenhuma. Poderia trocar, por exemplo, o que eu troquei por damage, poderia trocar agora por resistência. E todos os subs que davam para subir com grinds eu também subi. Se você olhar todos os branquinhos que tem ali embaixo, dano, taxa, resistência, dano, taxa e taxa dano, que são subs que não dá para melhorar. Então, a ideia de você tentar utilizar muita grind e muita gema é tentar alcançar o máximo que Raid pode oferecer a cada uma das suas melhores runas. Claro que você não vai utilizar grind e gema em todas as runas. O ideal é você focar nas melhores runas. O que eu considero uma runa boa? Uma que tem um peso bem alto ou uma que tem um speed bem alto para facilitar. Aqui, por exemplo, meu Mulong também, todas as runas eu devo ter utilizado. Eu foquei ali, por exemplo, HP por cento gema, HP por cento gema 18, HP por cento gema 18. Esses dois aqui eu consegui com duas roxas. Então foi uma gema que deu 11, mais uma grind que deu 7, por isso que foram para 18. Aqui então eu peguei def por cento 15. Poderia pegar até 18, como eu falei, utilizando duas roxas, mas ainda não apareceu para melhorar. Aqui eu utilizei uma grind que deu 10% de res. Uma gema, desculpa. E essa daqui eu ainda não coloquei nenhuma gema. Teria a opção de colocar a gema em qualquer um daqueles atributos. No caso, eu
Acredito que essa daqui poderia colocar uma gema ali de precisão, talvez, ou até mesmo de HP flat, dado que é o Mulong, ele poderia pegar mais um bom HP flat. Em relação a gema e grind de HP flat, tem um comentário interessante, olhando aqui, por exemplo, minha Seara. Muita gente fala em, você não vai utilizar HP flat. Eu, por exemplo, ou ataque flat, eu coloquei ali gema de ataque flat na Seara, e depois eu coloquei uma grind e pegou 55 a mais de ataque. Aí você fala, nossa, pegou 55 utilizando ataque flat puro. E 55 pra Seara ali, de 800, que é o ataque base dela, 80 seria 10%, 55 é como se fosse uns 7%. Então eu consegui colocar aqui 7% de ataque, utilizando o flat, em uma runa que já tinha ataque por cento. Então, na verdade, eu estou acrescentando mais ataque por cento, só que em forma de flat. E vale, muitas vezes, se o mob como a Seara é baseado muito em ataque, você pode colocar ali um ataque flat. Aqui eu coloquei em ataque flat também em outro, eu acho. Não, da Seara eu coloquei ali gema de taxa, gema de ataque flat, gema de precisão, gema de speed, depois grind de speed, gema de HP e depois grind de HP, gema de speed e grind de speed. Essa daqui deu 12, essa daqui deu 10. A meta é depois conseguir uma gema talvez melhor ou uma grind melhor para melhorar esse subatributo. Eu tenho até aqui gema com 3, 4, mas por exemplo eu não posso usar. Por que eu não posso usar? Porque tá indicando que ela já está no max. Então provavelmente essa gema aqui deveria ser 6 e ela já pegou 4 e por isso está com 10. E nesse sentido, se eu colocasse outra de 4 não teria como melhorar. Ela poderia pegar de 9 a 10 e no final acabaria dando 10, então eles nem deixam você tentar utilizar novamente. Aí você fala, mas tá acabando aqui a bateria, mas já tá acabando mais ou menos a conversa sobre gem e grind. Mas eu coloquei aqui velocidade e deu só velocidade 6 da gema. E depois eu coloquei uma grind que foi para 10. Se um dia eu pegar uma outra gema de velocidade, eu posso usar aqui? Você pode. Tipo, você pode... Essa daqui era uma gema que tinha dado 6. Se eu conseguir uma gema que dá 7 ou 8, eu posso tentar usar aqui. Só que o que acontece? Se pegar mais do que 6, no caso 7 ou 8, ele vai substituir e a grind vai ser desprezada. Em outras palavras, se eu pegar uma gema que dá 7, eu vou colocar aqui e vai ficar aparecendo ali 7 de speed e aquela grind que você colocou vai ser jogada fora. Isso também funciona quando você tenta fazer reavaliação de runa. Todas as grinds ou gemas que você usa, eles desprezam e eles utilizam a runa nos valores iniciais. Ou no caso aqui, com a gema inicial. Galera, eu tentei fazer uma explicação mais geral de como funciona a grind gema, acabou dando 30 minutos aí. Eu sei que é um assunto bem complexo de falar, mas eu queria tentar passar um pouco de como funciona, qual o valor e por que vocês devem fazer tanto raid aí para tentar pegar isso, para melhorar todas as suas runas e vocês conseguirem realmente desenhar as runas. Eu chamo aí raid de um pincel para você olhar suas runas e falar, eu quero essa runa aqui com esse sub desse, eu quero que aumente esse speed, eu quero que aumente esse HP. E é exatamente o que você vai fazendo com as runas. Runa boa hoje em dia é muito difícil. Agora, a evolução que você tem com um mês de raid, para todas as contas sem raid assim, é um negócio absurdo. Você melhora um mês, o que não melhoraria em 6 meses de dungeon. Vou ficar por aqui. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanha o canal. Pedir aquele like, aquele comentário novamente. Quem não se inscreve, por favor, se inscreva aí. Eu tô fazendo coach também, tô ajudando uma galerinha. Quem quiser se interessar, pode mandar mensagem aí no comentário. Eu deixo o telefone, eu deixo algum modo de contato e a gente vai conversando depois. Mas eu tento trazer todo o meu conhecimento do jogo nos vídeos. Às vezes fica meio cansativo ou então meio complexo de entender. Vocês podem pegar e também mandar uma mensagem que eu explico calmamente e claramente. Aquele abraço, galera. Fui!